Há 12 mil anos, no coração do que hoje chamamos de Pandaria, o poder não vinha do aço, mas do silêncio. Sob o Império Mogu, os Pandarens e outras raças eram propriedades. Os reis Mogu acreditavam na linguagem da dor. Proibiram armas, escrita e até mesmo a história das raças, tentando transformar seres vivos em ferramentas de sua tirania. O que os Mogu não previram é que ao tirar todas as armas de um povo, eles os forçariam a descobrir sua arma mais poderosa, seu próprio espírito. A esperança nasceu do luto. Kang, o punho da primeira aurora, após perder seu filho para a crueldade dos tiranos Mogu, não buscou vingança cega, mas compreensão. Ele percebeu, enfim, uma verdade que os Mogu ignoravam. O império deles era como um corpo gigante sustentado por pernas de escravos. Se as pernas parassem de sustentar, o gigante cairia. Kang começou a ensinar seus irmãos a canalizar a própria energia vital, a manifestação do espírito no plano físico, conhecido por Ki. Enquanto os Mogu moldavam a carne e a rocha com magia negra, os primeiros monges moldavam a energia que flui do mundo. Eles se tornaram armas vivas. Onde o Mogu via um escravo desarmado, o monge via um mestre de si mesmo, capaz de estilhaçar armaduras com um toque de palma. Pouco depois de Kang começar a ensinar os caminhos do monge aos pandarens escravos, ele e seus seguidores fugiram para o Monte Kunlai e construíram secretamente um templo entre os picos escondidos pelos ventos gélidos. Ali, continuaram seu treinamento em segredo, e foi no Pico da Serenidade que os primeiros monges treinaram e planejaram a derrubada do Império dos Mogus. Por fim, a Revolução Pandaren derrubou o Grande Império, marcando o fim de uma era em Pandaria e o início de uma nova, na qual as diversas raças da região desfrutaram de plena autonomia e, em sua maioria, prosperaram. Após a Revolução, o Império Pandaren foi fundado. Baseado nos princípios de justiça, sabedoria e benevolência, esse novo império trabalhou para manter a paz entre as diferentes raças da região, que juntas haviam conseguido o impossível. Com o fim da tirania dos Mogu, os Celestiais foram libertados de suas prisões e mais uma vez se juntaram aos Pandarens, levando sua sabedoria à nova nação que crescia. A filosofia dos monges se baseava no equilíbrio ditado pelos quatro celestiais. Xuen ensina que a força sem autocontrole é apenas brutalidade. Nilzal mostra que a verdadeira proteção nasce da resiliência. Yulon traz a iluminação espiritual. Tidi dá aos oprimidos a única coisa que os tiranos não podem confiscar: a esperança. Essas divindades não eram apenas ídolos, eram os mentores da disciplina que permitia aos monges manter a calma e o equilíbrio. Pouco antes da cisão do mundo e da Guerra dos Antigos, o último imperador de Pandaria, Shao Hao, trilhou um caminho de purificação. Ele enfrentou suas próprias emoções negativas e as baniu para as profundezas da terra. Essas emoções manifestaram-se como os Sha. Para vigiar essa escuridão e os perigos externos, surgiu a Ordem Shadopan. A ordem originalmente era composta por 100 monges que seriam a linha de frente contra a desordem. Eles sabiam que a energia sombria dos Sha representava uma grande ameaça aos Pandaren se deixada proliferar sob a terra. Shao Hao incumbiu os maiores guerreiros de Pandaria da sagrada missão de conter e controlar os Sha, e de derrotá-los aonde quer que tentassem obscurecer o coração de seu povo. E assim, os primeiros Shadopan se ajoelharam e fizeram um juramento ao último imperador, que seguiu sendo a base da ordem por milênios. Desejando salvar seu povo da iminente guerra que se aproximava, Shao Hao, com a ajuda dos Celestiais, isolou suas terras do resto do mundo, escondendo-as em densas brumas para mantê-los a salvo. Por 10 mil anos,
Pandaria foi um mito envolto em segredos, mas o espírito do monge nunca esteve preso. Através de exploradores como Liu Lang e sua tartaruga, o caminho do equilíbrio viajou pelos oceanos. As brumas se dissiparam e os tempos mudaram. Novos aliados e inimigos chegaram a Pandaria, e os monges e seus ensinamentos se espalharam por todo o mundo. Durante a terceira invasão da Legião Ardente, os milenares e sagrados Monastério Shadowpan e o Pico da Serenidade, aonde nasceu o coração dos monges, foram destruídos por um exército de demônios que fizeram de sua missão pessoal exterminar os monges de Azeroth, considerando sua busca por equilíbrio e ordem uma afronta à Legião Ardente. Após o ataque e a morte do grão-mestre dos monges, os sobreviventes fugiram e se reagruparam na Grande Ilha Errante, fundando a Ordem do Templo Partido, no Templo das Cinco Auroras, unindo-se a monges de todas as outras raças e ordens. Hoje, o monge não é apenas um sobrevivente contra a tirania. Ele é o lembrete de que em um mundo de deuses antigos e legiões ardentes, o maior poder que alguém pode possuir é o domínio sobre seu próprio espírito. Nunca se esqueça do maior ensinamento dos monges. Proteja a cerveja a qualquer custo!